Oiê, tudo bem com você? Bom, gente, aproveitando que o marido saiu com as crianças, deixa eu só dar uma dica já. Nós combinamos que uma vez por semana ou duas ele vai sair com as crianças, vai na mãe dele, vai aonde achar algum lugar aí pra ir. Vai ficar aqui embaixo na autoelétrica que a gente tem um espacinho ali para as crianças brincar. E eu vou ficar sozinha por algumas horas porque eu adoro ficar sozinha. Então é uma coisa que eu sentia falta, tava sentindo muito falta. E eu não tinha percebido. E aí eu conversei, a gente se entendeu ali nos horários. E agora eu tenho um tempinho à noite pra eu ficar sem fazer nada. Ou coisas que eu gosto, como por exemplo, gravar vídeo aqui pro YouTube. Então pega teu café, teu chá. Tô tomando meu cafezinho aqui no copo do Café com Deus Pai que eu ganhei num evento que eu fui aqui na minha cidade. Tô aqui então com a minha colinha no meu planner. E hoje o assunto é sobre como eu consigo trabalhar com gestão de rede social, mesmo sendo mãe em tempo integral de 3 crianças. Parece impossível, é quase impossível, mas não impossível. Antes disso, eu quero te falar como que eu comecei, como que eu descobri que eu poderia fazer isso. Então, vou fazer um breve resumo de como que eu comecei, como que eu me encontrei, né, pra chegar nesse ponto de trabalhar com gestão de rede social. Eu preciso começar lá em 2018, que foi quando meu primeiro filho nasceu, o João Bento. E quando ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, eu quase entrei em depressão. Eu estava vivendo o meu puerpério, mas eu não sabia. E tinha dias que eu só chorava, que eu não sabia exatamente o que era que estava acontecendo. E era falta de sair de casa. Eu ficava o dia inteiro com ele em casa. Mesmo que eu passeasse com ele, é diferente, né? É diferente de tu viver o dia inteiro em função de uma criança e de você... ou de você se interter com outras coisas, com coisas que não têm a ver com maternidade. Então, eu fiz terapia, fiz Theta Healing e desbloqueei alguns traumas. Um deles era que eu não queria colocar o João Bento na escolinha de jeito nenhum. Eu chorava cada vez que eu pensava nisso. E depois que eu fiz o Theta Healing, isso meio que desbloqueou assim, e eu fui atrás em busca de um lugar que eu gostasse pra ele frequentar na parte da tarde. Quando eu encontrei esse lugar, ele ficou 15 dias, bem certinho. Quando ele já tava assim, acostumado, sabe? Já me dava um tchauzinho e não chorava. Quem chorava era eu. Veio a pandemia, então ele saiu da escola e ficou comigo. Mas, nesse meio tempo, por conta da terapia, ela me disse pra eu fazer um hobby, encontrar um hobby que eu gostasse de fazer, não pensar assim em dinheiro. Não era pra pensar em dinheiro, era pra pensar no hobby. E eu lembrei que eu fazia crochê. Eu já fazia quando era criança, aprendi com a minha mãe. E aí depois ficou aquilo ali, mas eu sabia fazer. Então eu comecei a olhar ideias pra eu fazer. Comecei a fazer bichinho pro João Bento, ursinho, toquinha, meinha. Fui fazendo o que acontecia ali de eu fazer. E aí até que eu descobri o fio de malha. E gostei muito mais do fio maior. Comecei a postar assim aleatório no meu Instagram, porque eu não sabia nem como postar, só postava lá no story uma fotinha e tal. E aí começaram a vir pessoas me perguntando se eu fazia pra vender, se eu fazia por encomenda. E eu fui gostando dessa parte e comecei a vender. Só que aí pra vender pela internet, eu tinha que atrair mais pessoas, eu não podia contar com só ali, sei lá, eu tinha 200 e poucos amigos ali no meu Instagram. Eu não podia contar com esse pessoal pra virar meu cliente, então eu precisava aumentar essas pessoas. E eu fui em busca de aprender como editar vídeo, como criar conteúdo. E aí, nesse tempo que eu fiquei vendendo crochê, eu fazia tudo certinho, bem como falavam, assim, uma sequência, linha editorial, tudo certinho pro Instagram. Gostei tanto dessa parte de criação que eu criei esse canal no YouTube pra postar os vídeos das peças que eu aprendi. Então, no Instagram eu fazia as vendas e no YouTube aqui eu colocava as receitas, fazia os vídeos ensinando a fazer as mesmas peças. Tudo correndo bem, tudo dando certo. Então, eu estava criando conteúdo no Instagram pro crochê. Eu também tinha alguns links de curso que eu vendia como afiliada, também do crochê, e eu fiz um dinheirinho com isso. E eu vendia as peças físicas para as pessoas, vendia até para Belo Horizonte, então eu moro no Rio Grande do Sul. Foi assim, pra mim foi sensacional. Eu recebi uma encomenda de lembrancinhas, eu me lembro até hoje, pra fora, assim, do meu estado, assim, foi muito legal. E aí, eu então tava tudo encaminhado, criando conteúdo aqui pro YouTube,
criando no meu Instagram, vendendo peças. Tava tudo caminhando, sabe? O filho já estava com 4 anos, então ele foi pra escolinha, ele tinha quase 2. E quando liberou pra ele voltar pra escola, ele já tava faltava um mês pra ele completar 4 anos. E aí ele foi pra escola e eu fiquei esse um mês livre nas partes da tarde, criando conteúdo, fazendo as coisas, né, relacionadas ao crochê, que era uma coisa que eu já tava em mente. E aí eu e meu marido conversamos, por que não encomendar mais um bebê? Minha cabeça já estava tudo planejado. Com uma criança, eu já sabia como que eu ia fazer, que ele tinha os horários para dormir, enfim, já tinha assim meio que planejado na minha cabeça em qual momento eu ia gravar o vídeo, em qual momento eu ia fazer as peças. Já tava tudo assim encaminhado na minha cabeça. Até que eu descobri que eram gêmeos, então aí desmoronou tudo. Eu até fiquei com enjoo do crochê. Não é de acreditar, mas eu lembro que eu tentava sentar assim, né, com aquele barrigão, não dava pra fazer quase nada. Tentava fazer crochê, me dava ânsia, desde o início da gravidez até o fim. E daí não insisti muito também. Mas eu fiquei com a experiência da criação de conteúdo, de editar vídeo, editar as artes no Canva, de pesquisar muito sobre esse assunto, que é criação de conteúdo. Então, estratégias, o que postar, o que eu postava na minha rede social para divulgar as minhas peças de crochê. Então, eu fui em busca disso na intenção de divulgar as minhas peças. E aí eu acabei pegando gosto por isso. Deixei rolar, curti minha gravidez dos gêmeos. Quando eles fizeram 6 meses, que eu comecei de novo com a função de buscar uma renda para fazer, para poder trabalhar de casa, para eu poder ficar com eles, porque eu tenho isso comigo. Eu quero aproveitar a infância deles até eles irem para a escola, poder curtir bem esse momento, apesar de ser cansativo, de ser estressante às vezes, mas é bom estar pertinho deles. E aí comecei a procurar coisa, então eu encontrei muita coisa, tentei vender por tráfego direto, já vendi mentoria de outras pessoas como afiliada, vendi curso como afiliada, vendi produto físico pelo WhatsApp, já vendi maquininha de cartão, então eu já fiz muita coisa que eu fiz sem precisar sair de casa, já entrou muito dinheiro, já fiz muitas vendas através disso, só que nada que eu olhasse e dissesse eu quero fazer isso por anos, sabe? Então, por exemplo, eu vendi maquininha de cartão, até eu vou fazer um vídeo pra falar sobre isso, porque é uma renda boa, uma comissão, não sei agora como é que tá, mas eu vou buscar informações. Uma comissão da maquininha é R$300. Então, vendendo uma por dia ou uma a cada 2, 3 dias já dá um ótimo salário no mês. Mas o assunto não é esse hoje, eu vou trazer esse assunto. E aí, então eu já fiz. Então tudo que, isso aqui dá certo, eu vou lá e eu tento fazer e dá certo. Só que não dá pra desistir. E eu sou uma pessoa que eu gosto de tentar várias coisas, mas eu preciso estar, assim, eu preciso estar empolgada com isso, sabe? Eu não consigo fazer aquilo só por dinheiro. Eu não funciono bem assim. Eu descobri isso há pouco tempo, eu tenho lido sobre autoconhecimento. Então, só pelo dinheiro, apesar de ser bom, não me agrada. Então, por exemplo, vender maquininha de cartão, legal, maravilhoso. Vender uma por dia, quase 9 mil por mês. Mas não me agrada o modelo do negócio. Mas é claro que para uma renda extra ou por uma renda por um tempo é sensacional. Só que, como eu estou numa época de autoconhecimento, eu precisava encontrar algo que eu gostasse mesmo de fazer, já que eu vou conciliar com os cuidados das crianças e que cuidar de criança não é fácil. Então, nada mais justo do que eu fazer algo que eu goste. E aí eu comecei a estudar o tráfego pago, comprei um curso de tráfego pago, comecei a estudar e postar no meu Instagram. Exatamente da mesma forma que eu fazia com o crochê, eu comecei a fazer isso falando das redes sociais, mas mais no store, sabe? E aí que veio a primeira pessoa me perguntar se eu fazia esse serviço, quanto que eu cobrava, como que funcionava. Então aí eu já fiquei, eu posso oferecer esse serviço para outras pessoas. Eu não tinha pensado nisso, só estava pensando em aprender para eu tentar criar um produto, vender através do tráfego direto, ou vender o próprio curso que eu fiz, eu me afiliei a ele. Então eu estava tentando mais por esse lado. Eu não tinha pensado que eu podia fazer essa prestação de serviço para outra pessoa. E aí marquei uma reunião, fui assim, eu sou assim.
Marquei uma reunião, não sabia nada de como que seria a reunião, o que eu ia falar, nada. Fui atrás, montei um PDF, montei uma apresentaçãozinha lá no Canva, com como que seria, qual que seria o serviço que eu faço, quanto que eu cobro, fiz tudo. E marquei uma reunião online e bora lá. Naquele tempo, nesse tempo aí que eu marquei a reunião, eu tava com a babá, com a Tata. Ela só vinha 2 horas por dia aqui em casa, porque era pra me dar um descanso mesmo, que eu tava assim, num momento de muita exaustão. Imagina, eles já estavam com 6, 7, não, acho que uns 8 meses. Não, deixa eu pensar. Eles já estavam com 1 ano, porque faz 1 ano que eu tô atendendo, que eu tenho cliente fixa já de 1 ano. Então, eles estavam com 1 aninho. E eu tava num momento muito. Imagina, eles estavam ainda aprendendo a caminhar, então tava muito cansativo. Tratamos a babá e ela vinha só 2 horas por dia, até porque o orçamento tava muito apertado. E aí, fiz a reunião nesse horário, que era o horário que ela tava aqui. Expliquei tudo. Quando foi de noite, fechei o negócio. Ela me mandou que ia fechar, que tinha gostado da proposta, me pediu meu Pix e deu tudo certo. Então, a partir dali, eu tive a minha primeira cliente e até hoje ela é minha cliente. E foi uma sensação muito boa, porque eu aprendi muito, estudei muito, mas não com a intenção de oferecer esse serviço. Então, usei algo que eu já sabia, monetizei algo que eu já sabia. E aí, depois disso, tenho mais clientes, né? Só que eu tenho um limite também, porque eu não quero ter que, por exemplo, usar o dia inteiro pra isso, porque aí senão não fecha a conta. Não adianta eu ficar em casa, mas não ficar com eles. Daí é a mesma coisa que eu trabalhar fora. Então, esse é o meu pensamento. Essa é a minha história, então, de como que eu comecei a trabalhar com esse serviço. Talvez você pense que eu precisei fazer 1001 postagens, divulgar muito meu serviço, mas eu não precisei, não. E também eu trabalho com indicação, então ela me indicou pra uma outra pessoa e você faz um serviço bem organizado e bem com vontade, certinho, não tem por que não dar certo. E aí a Tata precisou parar por um tempo, porque ela recebeu uma proposta melhor, de ficar mais um tempo lá onde ela trabalhava mais horas, então valeria mais a pena pra ela. E aí eu fiquei sentada de novo e não fui atrás de outra pessoa. Aí fiquei trabalhando ali, meio na correria, assim, trabalhava mais de noite, tava mais cansada e eu amamentava mais, né? Amamentava de dia, amamentava de madrugada, era livre demanda, então bem puxado, quem amamenta livre demanda sabe, ainda mais pra 2. E aí, depois de um tempo, a mesma Tata me chamou e a gente conseguiu fechar o horário dela pra ela vir pela manhã. E aí já faz 1 ano, mais de 1 ano, que eles completaram 2 aninhos agora, então faz um ano que hoje eu tenho cliente fixa. E agora eu vou falar como que está a minha rotina, como que eu tô fazendo pra dar conta disso, porque não significa que se você trabalha através da internet você não precisa trabalhar, porque às vezes eu acho que as pessoas têm esse pensamento. Ah, já que tu faz algo pela internet, então tu não precisa, de certa forma, ficar ali algumas horas se dedicando a isso. Isso não é verdade. Eu vou falar então como que eu faço para gerenciar essa parte do meu dia, dos meus horários, para conseguir conciliar com a maternidade em tempo integral. Porque então eu fiquei um tempo com a Tata e mudamos o horário, até a gente conseguiu depois mudar o horário, ela voltou a trabalhar com nós, trabalhou na parte da manhã por um tempo, que foi onde eu resolvi voltar a produzir conteúdo aqui pro YouTube, porque tava me sobrando tempo, então eu fazia o meu trabalho, e aí sobrava algumas horinhas, eu disse, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a criar conteúdo no YouTube, que é uma coisa que eu sempre quis, tanto que tem muitos vídeos aqui de crochê, e eu resolvi voltar. E aí passou alguns meses, e aí foi o suficiente pra eu me organizar, pra eu colocar tudo em ordem, e aí eu pude de novo cortar, né, esse gasto da Tata, porque é um gasto alto, são 2 crianças, a gente paga, é um valor alto. Não tava mais vendo tanta necessidade assim, porque estava me sobrando tempo. E aí, agora em fevereiro foi bem puxado, tanto que eu não consegui gravar muito vídeo, porque a rotina ficou meio louca de novo, então eu não sabia os horários, a gente teve que se reorganizar tudo de novo, porque, enfim, é cansativo igual, né? Aí agora, essa ideia foi até do meu marido e tá sendo bom, já faz quase 2 semanas que nós estamos seguindo esse horário. Tô gostando, então eu vou compartilhar aqui para que eu possa te dar uma luz de repente. Se você pensa em trabalhar com isso,
você consegue fazer isso com apenas 2 horas do teu dia, tá? Porque eu faço isso, eu uso 2 horas do dia, então 2 horas de manhã, todos os dias de segunda a sexta. Eu vou contar certinho como que a gente faz. Então a gente tá acordando 5:30 da manhã, eu e ele. Por quê? Porque antes eu fazia o exercício físico, porque eu estou cuidando mais de mim esse ano, quando a Tata tava aqui. E agora que ela não tá mais, eu não tava conseguindo fazer. Então, esqueci a palavra. A solução que o meu marido encontrou foi de nós acordar às 5:30. E como eu não tô mais amamentando à noite, tá funcionando, porque aí eu durmo das 10:30 até as 5:30 da manhã. Todo dia. 10 horas, 10:30, nós estamos indo dormir. Tá sendo bom pra todo mundo. E aí, eu acordo 5:30, ele também. E aí ele vai dando aquela organizada na casa, sabe? Aqueles brinquedos que ficaram na sala da noite anterior. Vai varrendo a casa, tirando lixo, vai fazendo essas coisas que antes eu fazia só de manhã ali, quando acordava. Depois do café da manhã, 8:30, 9 horas da manhã. Ele tá fazendo esse serviço agora nessa parte da manhã. E eu faço exercício, faço devocional e também faço a minha parte de trabalho com gestão. Então, e aí eu estou usando, nem é 2 horas, é 1h30. 1h30 bem certinha, do jeito que eu me organizei. Eu tenho tudo organizado no Planner. Vou deixar o link aqui abaixo se você tem interesse. Eu organizo toda a minha vida ali. Os cuidados com a casa, a minha rotina, a criação de conteúdo para as minhas redes sociais e para as redes sociais dos clientes. Então, eu acho que isso me ajuda muito nessa parte de organização. Então, na segunda-feira, eu faço a pesquisa de conteúdo, o que vai ser feito e tal, e coloco tudo ali da área do cliente, que tem no Planner, pra no outro dia eu fazer a arte, editar vídeo, então eu faço tudo por etapas. Um dia eu faço uma coisa, outro dia eu faço outra. E como é mais de uma pessoa, então eu vou dividindo assim. Vou fazendo por blocos. Um dia eu faço a parte de pesquisa, de conteúdo, e roteiro, e legenda, e descrição, e essa parte. E no outro dia eu só faço a edição. Então já tá tudo pronto, é só editar o vídeo, copiar e colar o texto. Já tá tudo pronto, a arte lá no Canva, tem tudo anotadinho lá no Planner, é só copiar e colar. Então facilita muito essa parte, porque aí eu me organizo e eu consigo fazer as coisas mais rápido. Por isso que 1h30, 2 horas por dia você consegue tranquilamente atender de 2, 3 ou até 4 clientes, dependendo da demanda do serviço. Então, assim, se você não sabe o que fazer e quer ter uma renda através da internet, eu te indico estudar sobre isso, porque vale a pena, tá? Também posso trazer mais informações sobre isso, mais detalhado. E tô pensando em abrir uma consultoria pra te ajudar com isso. Então, se você tem interesse em trabalhar com isso, fazer esse tipo de serviço para outras pessoas, eu vou deixar um link aqui do meu contato. Eu abri poucas vagas, tá? Para pessoas que querem uma espécie de consultoria, de entender exatamente como que eu faço para atender esses clientes, qual que é o serviço que eu ofereço de verdade, quanto que eu cobro. Então, para te ajudar com isso. Talvez você queira trabalhar com outro negócio, e também serve essa consultoria, porque aí eu posso te dizer em quais plataformas é ideal que teu produto esteja sendo divulgado. Eu consigo te ajudar de outras formas, tá? Então é assim que eu gerencio o meu tempo, tá? Pra que eu não fique sobrecarregada, porque antes eu fazia à noite, muito tarde, eu deixava sempre por último. E aí eu ficava o dia inteiro pensando, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. E não tava funcionando, eu tava me sentindo bem sobrecarregada. E aí quando eu comecei a organizar tudo, enxergar mesmo o que eu tenho que fazer, lá no meu planner eu sei tudo que eu tenho que fazer, que a área da casa tá mais abandonada, que eu tô há mais tempo sem dar atenção, a parte do meu autocuidado também. Então, tá tudo ali, tudo jogado ali da minha cabeça, vai pro planner, e eu consigo ter uma visão mais ampla. E aí eu percebi que de manhã, fazendo serviço, então eu já faço 2 coisas que é importante pra mim, que é exercício e devocional. E aí também as demandas dos meus clientes, porque é dali que vem a minha fonte de renda. Então eu quero que esse serviço já seja feito o quanto antes. Então é assim que eu faço pra me organizar, basicamente. Gente, uma pessoa me pediu se eu fornecer algum tipo de direcionamento ou consultoria pra ela, se ela quisesse trabalhar com gestão de rede social, e eu não tinha pensado nisso,
para esse momento, mas eu resolvi abrir algumas vagas, então deixar um link e se a agenda estiver aberta, você pode falar comigo, seja para estruturar o teu Instagram, se você tem algum negócio já online, ou para ter um direcionamento de trabalhar também com gestão de rede social. Eu vou adorar te ajudar. É só entrar em contato através desse link. E se você quer saber mais sobre maternidade e renda online, se inscreve nesse canal que vai ter muita coisa boa por aí.